Nesta videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a função cognitiva da atenção. Oliveira nos traz o conceito da atenção. Ele nos diz que é um complexo domínio neurocomportamental que se constitui como base fundamental de todas as demais funções cognitivas superiores. Mas o que significa isso? Significa que a atenção é uma função mais complexa do que nós imaginamos, porque ela exige o domínio neurocomportamental. Sabemos que o cérebro é influenciado por muitos fatores e também pelas emoções, o que acarreta interferência no cérebro. Se a atenção fica comprometida, dificilmente a pessoa consegue manter esse domínio neurocomportamental. A atenção é a base para todas as demais funções cognitivas. Sem atenção, dificilmente ocorre a aprendizagem ou dificulta a aprendizagem. Por isso, Oliveira coloca aqui que a atenção é a base fundamental para todas as demais funções cognitivas superiores. Interessante é que a capacidade da atenção ela é desenvolvida gradualmente até os 12, 13 anos de idade. Isso significa que há uma atenção mais simples que vai se complexificando com o passar do tempo. Por isso, podemos dizer que a atenção ela é aprendida, ela é desenvolvida e é muito importante trabalhar e estimular a atenção desde pequenininho. Samuski nos diz que a atenção é entendida de modo geral como um estado seletivo, intensivo e dirigido da percepção, ou seja, funciona como um filtro da percepção. E a concentração é a capacidade de manter o foco da atenção sobre os estímulos relevantes ao meio ambiente. Quando o ambiente muda rapidamente, consequentemente, o foco da atenção precisa ser alterado também. Aqui, nós podemos entender um pouco sobre o domínio que nós precisamos ter, tanto neurológico como também de comportamento. Olha só que importante o que esse autor nos traz. Ele diz que o atraso no desenvolvimento da atenção dificulta o registro das percepções sensoriais, da memória de trabalho, da memória de longo prazo e também da organização do conhecimento, demonstrando o que nós falamos anteriormente, que a atenção é a base de todo o processo cognitivo superior. E esse problema pode virar uma bola de neve. Esse mesmo autor continua dizendo que as crianças com dificuldade de aprendizagem, apesar de amadurecer posteriormente, continuarão tendo problemas escolares, porque não terão aprendido ou consolidado aquisições anteriores mais simples, das quais dependem a passagem de uma etapa de aprendizagem do nível inferior para outra de nível superior, demonstrando aqui que há uma hierarquia no desenvolvimento das funções cognitivas. Ou seja, as funções cognitivas elementares formarão uma base mais simples que irão se complexificando conforme vai desenvolvendo e se estruturando, até chegar às funções cognitivas superiores. Para nós entendermos um pouco mais sobre a complexidade desse processo da atenção, vamos nos voltar um pouquinho para o cérebro. São 3 sistemas envolvidos no processo da atenção. 3 sistemas, não 3 estruturas. O primeiro deles é o sistema de alerta. Esse sistema regula o nível de alerta e vigilância. Nós falamos um pouco disso na estrutura do tronco encefálico, lembram? O cérebro precisa de energia para permanecer desperto e atento. Nesse sistema, a formação reticular está envolvida. A formação reticular se localiza no tronco encefálico, onde estão também a ponte e o mesencéfalo. Além disso, se estende para o tálamo e o hipotálamo.
O outro sistema é o orientador. Esse sistema é aquele que você consegue desligar o foco de atenção de um ponto e se dirigir para outro, ou seja, de alternar a sua atenção. Nesse sistema estão envolvidos o córtex cerebral, mais precisamente o lobo parietal, o mesencéfalo, o tálamo e a substância cinzenta. A substância cinzenta tem um bom envolvimento na percepção sensorial. O próximo sistema é aquele que mantém o foco da atenção e consegue então inibir os distratores, ou seja, é a autorregulação, que é desenvolvida com o passar do tempo e com o amadurecimento. Aí está envolvido o lobo frontal e o giro do cíngulo. Este é responsável pela evocação das memórias e aprendizagem. Olha só que importante essa informação que Lúria nos traz. Até porque é muito difícil nós sabermos em qual sistema da atenção pode estar com algum prejuízo, alguma dificuldade. Mas ele nos diz assim que quando uma lesão se dá nas partes superiores do tronco cerebral e do sistema límbico, com o auxílio de uma instrução verbal, é possível compensar os seus defeitos e fortalecer os componentes eletrofisiológicos e autonômicos da atenção. Aqui entra a importância da comunicação, do auxílio verbal, auxiliando a criança, fazendo algumas perguntas, por exemplo: o que nós vamos fazer agora? Como podemos fazer isso? Depois disso, o que nós vamos fazer? Onde a gente guarda isso? Como funciona isso ou essa brincadeira? São questionamentos que estimulam o pensamento, o raciocínio, fortalecendo várias estruturas além dos componentes da atenção. Aqui nós estamos vendo alguns sintomas da desatenção. Dentre elas, nós podemos ver dificuldade para prestar ou manter a atenção, organizar e ou terminar as tarefas, seguir instruções, lembrar dos compromissos e zelar pelos seus objetos. Então, nós não podemos esquecer que a atenção ela é aprendida, ela é desenvolvida. E nós precisamos, através de atividades lúdicas, criativas e interessantes, estimular aqueles 3 sistemas que nós relatamos antes: o sistema de alerta, o sistema de alternância e também o sistema executivo, que mantém o foco da atenção.